A escola normal é uma merda. Então o instrutor da turma, Lu, é quem prepara a cerimônia de despertar. Feng Zhou fica empolgado, porque é exatamente por isso que ele transmigrou para este mundo, para participar desse despertar. As garotas atrás dele começam a cochichar, imaginando que profissão Feng Zhou vai despertar. Uma delas aposta que deve ser sacerdote, por causa da aura dele. Outra concorda e diz que, sinceramente, seria um desperdício se alguém tão lindo não virasse um sacerdote. Os garotos, por outro lado, eles não estão gostando nada disso. Um deles manda logo na lata. E daí que ele é um rostinho bonito? Porque os despertos são julgados pela sua profissão, não pela sua beleza. Outro concorda na mesma hora. As garotas rebatem, dizendo que eles estão obviamente morrendo de inveja da beleza dele. Alguém sentiu a indireta. Enquanto Feng Zhou sobe no palco, o instrutor Liu repara nele e destaca que ele é um órfão de mártires com uma aptidão física incrível e notas altíssimas. Não é à toa que todo mundo está prestando atenção nele. Feng Zhou coloca a mão no pedestal. Imediatamente, o lugar inteiro vai à loucura. Um raio despenca dos céus, chocando todos que estão assistindo. Uma pessoa não consegue acreditar e diz que a profissão que ele vai despertar deve ser daquelas que desafiam os céus. Outra começa a surtar de empolgação na mesma hora, dizendo que Feng Zhou é exatamente o que ela esperava do seu ídolo. Mas então a luz ofuscante de repente se transforma em escuridão. Uma energia sombria começa a se espalhar por toda a área, e até mesmo Liu fica pasmo. Ele diz que Feng Zhou realmente desencadeou um fenômeno entre os céus e a terra e se pergunta que tipo de profissão absurda esse garoto despertou. Então, a energia sombria começa a tomar forma. Um monstro aparece, depois outro, e depois ainda mais, até que um exército inteiro se forma atrás de Feng Zhou. O que diabos o nosso garoto acabou de despertar? Feng Zhou simplesmente ergue a mão. Cada um dos monstros se dissolve instantaneamente em energia sombria e se reúne sob o seu controle. O sistema anuncia que o despertar foi um sucesso. Profissão, necromante. Feng Zhou escuta isso e se pergunta se essa é mesmo a sua profissão. Os colegas que estavam com inveja dele caem na gargalhada. Em alto e bom som, Feng Zhou fica confuso enquanto um deles o ridiculariza, dizendo que ele fez uma cena tão grandiosa só para despertar como um necromante. Outro ri e diz que, embora seja uma profissão rara, ainda é a pior de todas entre as profissões de combate. Mais um continua rindo e diz que isso é hilário, porque a força da profissão claramente não tem nada a ver com as notas escolares. As garotas não gostaram nada disso. Elas odeiam ver o ídolo delas ser ridicularizado desse jeito. Mas Fang sabe de algo que eles não sabem. Ele explica que os verdadeiros necromantes podem até parecer incrivelmente poderosos, mas todos eles têm uma falha fatal. Eles precisam de uma forte conexão com o reino dos mortos-vivos. A vida e a morte naturalmente se opõem. Então, sendo um humano vivo, onde é que alguém poderia aprender sobre o reino dos mortos-vivos? Mas ele diz que é diferente. Enquanto Fang checa seus atributos, o sistema de repente o parabeniza por despertar o sistema de experiência do reino dos mortos-vivos. Nosso garoto percebe na mesma hora. Seu dedo de ouro, que estava 18 anos atrasado, finalmente chegou. O sistema então exibe uma nova notificação. Ela diz que o sistema foi desbloqueado, conectando automaticamente ao reino dos mortos-vivos e gerando um clone nesse reino para ele. Ele pode explorar o reino dos mortos-vivos através de um clone de esqueleto, devorar outras criaturas mortas-vivas e subir de nível para ficar mais forte. O clone também pode ser invocado no mundo real. O sistema o alerta que explorar o reino dos mortos-vivos traz riscos desconhecidos e diz para o anfitrião prosseguir com cuidado. Fan imediatamente percebe que o sistema foi feito praticamente sob medida para um necromante. Ele dá um sorriso de canto e, em seguida, tenta fazer uma invocação. Um esqueleto aparece de repente. Fan reconhece que esse esqueleto é o seu clone no reino dos mortos-vivos. O sistema confirma e explica que, antes de invocar o clone para a realidade, Fan pode possuí-lo brevemente para vivenciar o reino dos mortos-vivos. O clone de esqueleto pode devorar outras criaturas mortas-vivas para aumentar seus próprios atributos, e cada criatura que ele mata também pode ser invocada por Fan para lutar no mundo real. Espera aí. Fan rapidamente percebe que, se matar criaturas mortas-vivas o suficiente, ele terá um suprimento infinito de invocações. O reino dos mortos-vivos inteiro poderia se tornar o seu campo de caça pessoal. Insano. Por enquanto, porém, ele decide deixar a exploração do reino dos mortos-vivos para depois. Em vez disso, ele pede ao sistema para invocar o clone diretamente para o mundo real. O sistema aceita o comando imediatamente e inicia a invocação.
Um círculo mágico aparece, e o clone de esqueleto sai de dentro dele. Fang percebe que o clone de esqueleto pode ser invocado direto na realidade. É a sua invocação mais forte. Liu chama o próximo aluno, mandando Xiao Shen dar um passo à frente. Até mesmo ele não consegue parar de pensar que Fang Zhou era um talento tão incrível. É uma pena que ele tenha despertado uma profissão como essa. Xiao Shen caminha nervosamente até lá. Enquanto Fang Zhou desce do palco, as garotas se reúnem em volta dele na mesma hora. Uma delas diz para ele não desanimar. Outra concorda, porque ela acredita que, mesmo sendo um necromante, ele ainda pode alcançar uma coroa lendária. Uma delas nota o esqueleto ao lado dele e diz que é muito maneiro. Os caras? Eles estão surtando de raiva. Um deles pergunta indignado por que as garotas ainda estão bajulando Fang Zhou depois de ele despertar uma profissão tão inútil. Outro reclama que, aparentemente, só porque Fang Zhou é bonitão, ele consegue sair impune de qualquer coisa. O cara invejoso se intromete dizendo que Fang Zhou só consegue invocar um único esqueleto. Então, como isso poderia ser mais forte que a profissão de assassino dele? Então, ele de repente tem uma ideia. Ele se lembra de ter ouvido falar que necromantes novatos só conseguem invocar alguns poucos esqueletos por ano. Se ele destruir esse aqui, a velocidade com que Fang Zhou sobe de nível sofrerá um golpe enorme. Ele puxa uma flecha escondida na manga e a dispara. Ele acha que o esqueleto será destruído instantaneamente. Em vez disso, o esqueleto salta no ar e desaparece por completo. Espera aí. O quê? Antes mesmo de o invejoso conseguir reagir, o esqueleto de repente aparece bem atrás dele e dá um tapa bem na sua cara, mandando-o pelos ares. Agora é ele quem está jogado no chão, o mesmo cara que estava zombando de Fang Zhou há um segundo. Ele se levanta com dificuldade e exige saber o que Fang Zhou acha que está fazendo. Ao mesmo tempo, ele não consegue entender como o esqueleto de Fang Zhou é tão forte assim. Até conseguiu detectar um ataque furtivo do seu ponto cego. Mas aí, ele se lembra de uma coisa. Não importa o quão poderosa seja a invocação de um necromante, o corpo do próprio necromante não deveria ser tão forte. Então ele muda de alvo. Em vez de atacar o esqueleto, ele avança direto para cima de Fang Zhou. Será que isso vai mesmo dar certo? Nem de longe. Fang Zhou se esquiva do ataque sem esforço, agarra o braço dele e levanta a outra mão com calma. Uma energia sombria se concentra em volta de seu punho. Ele diz ao cara que ele está superestimando as próprias capacidades e dá um soco bem no meio da cara dele. O cara invejoso sai voando de novo. Desta vez, ele não diz uma única palavra. Ele já apanhou feio demais. Fang Zhou apenas diz que isso é entediante e começa a ir embora. As garotas e todos ao redor começam imediatamente a torcer pelo nosso herói. Liu, que escuta todo o barulho, se aproxima perguntando o que aconteceu. Uma das garotas explica que Liu Henzia tentou um ataque furtivo contra Fang Zhou e acabou sendo derrubado na hora. Outra acrescenta que ele foi derrubado com um só soco. Até mesmo outro aluno fica confuso, dizendo que todos afirmam que o corpo principal de um necromante deve ser fraco, mas Liu Henzia não conseguiu nem mesmo derrotar Fang Zhou. Enquanto os amigos de Liu Henzia o ajudam a se levantar, ele lança um olhar fulminante para Fang Zhou e diz para ele esperar. Ele ainda não vai deixar isso quieto. Mais tarde, de volta ao seu apartamento, Fang Zhou fica ao lado de seu clone de esqueleto e se certifica de que não há ninguém por perto para incomodá-lo. Agora finalmente é hora de experimentar o reino dos mortos-vivos. O sistema pergunta se o anfitrião deseja iniciar a experiência no reino dos mortos-vivos. Fang Zhou explica que essa experiência o ajudará a entender melhor o reino dos mortos-vivos, tornando-a uma lição obrigatória para todo necromante. Se a sorte estiver ao seu lado, ele pode até devorar outras criaturas mortas-vivas, e nada aumenta a força de um necromante mais rápido do que isso. Mas ele também sabe que não será necessariamente fácil. As criaturas que vivem no reino dos mortos-vivos são extremamente perigosas. É impossível saber quem vai acabar devorando quem. Os riscos são enormes, mas as recompensas também. Sem hesitar, Fang Zhou manda o sistema iniciar a experiência no reino dos mortos-vivos. O sistema aceita o comando e pede que ele espere um momento. Fang Zhou diz que esperou 18 anos por esse sistema. De jeito nenhum ele vai desperdiçar uma chance tão perfeita de ficar mais forte. O sistema anuncia que as preparações estão concluídas e lembra que a experiência no reino dos mortos-vivos carrega um nível desconhecido de risco. Ele pergunta uma última vez se ele deseja começar. Fang Zhou confirma. Imediatamente, ele é teletransportado para o reino dos mortos-vivos. O lugar inteiro está coberto pela escuridão. Criaturas mortas-vivas estão por toda parte, e a única coisa que ilumina o céu é uma gigantesca esfera vermelha.
Justo quando um lobo está prestes a despedaçá-lo pelas costas, Fang de repente se vira. O ataque veio rápido assim. O reino dos mortos-vivos está mesmo cheio de perigos ocultos. Mas antes que ele possa lidar com isso, outro problema aparece. Seu pé fica emaranhado debaixo dele. Mesmo assim, de alguma forma ele mantém o equilíbrio e brinca que poderia muito bem aproveitar uma oferta de compre um, leve dois. Ele dá um chute poderoso, mandando o lobo pelos ares. O lobo se levanta logo em seguida. Fang percebe que aquele chute quase não teve efeito. Os movimentos do corpo esquelético são muito mais difíceis de controlar do que ele esperava, e manter esses lobos afastados já está se tornando um grande problema. Ele sabe que isso não pode continuar. Então, ele nota uma pilha de ossos por perto. Na próxima vez que um lobo avança nele, Fang rapidamente pega um osso da pilha e o forja em uma arma. Desta vez, ele o balança com força total e esmaga o lobo. O lobo ainda consegue morder seu braço antes de cair. Mesmo de volta ao mundo real, Fang sente a dor. Agora ele entende que o sistema é muito mais perigoso do que ele pensava inicialmente. Ainda assim, o lobo já está praticamente morto. Fang acaba com ele de vez e manda que a morte o sirva. Assim que o lobo finalmente cai, ele percebe que o armamento esquelético é ainda mais útil do que imaginava, como era de se esperar de uma habilidade que vem com o sistema. Então outra coisa chama sua atenção. Ele se aproxima para olhar mais de perto, mas de repente uma fome avassaladora toma conta do seu corpo. Antes que ele possa reagir, seu corpo começa a devorá-lo por conta própria. Uma notificação do sistema aparece dizendo que seus atributos foram melhorados. Sua força aumenta em 0,1 junto com várias outras estatísticas. Fang imagina que esse deve ser o efeito do armamento esquelético. Então ele percebe um novo atributo, poder da alma 0,1. O sistema explica que o poder da alma é convertido a partir da energia da alma e tem muitos usos, incluindo deduzir habilidades, aumentar o potencial e aprimorar equipamentos. Em outras palavras, ele pode explorar, massacrar, devorar e evoluir. Enquanto continuar caçando, ele pode continuar crescendo sem limites, e é exatamente por isso que ele veio para cá. Bem nessa hora, outro esqueleto chama sua atenção. O sistema o identifica como um esqueleto bucha de canhão, uma criatura morta-viva de nível aprendiz com um corpo frágil e sem inteligência. Sua única fraqueza é o fogo da alma dentro dele. Fang ativa o armamento esquelético mais uma vez. O sistema o parabeniza por forjar com sucesso uma lança de osso. Com a lança de osso na mão, Fang derruba facilmente o esqueleto. Então ele ordena que todos os esqueletos derrotados se tornem seu poder. Mesmo após absorvê-los, ainda não é o suficiente. À medida que continua ficando mais forte, ele percebe que pode crescer ainda mais. Mais tarde, de volta à escola secundária Aishan, Fang Zhao não consegue parar de pensar nisso. Ele continua repetindo para si mesmo que pode se tornar mais forte. Ainda mais forte. Uma colega de classe se aproxima e o chama. É a Bai Xiaoshuan. Ela o chama pelo nome uma vez, mas Fang está tão distraído que nem responde. Ela aumenta a voz e o chama de novo. Desta vez, Fang sai do transe e pergunta a Bai Xiaoshuan por que ela está ali. Bai Xiaoshuan diz a ele que, mesmo que a profissão que ele despertou não seja ideal, ele não deveria se machucar apenas para descontar a frustração. Fang solta uma risada constrangida. Ele percebe que ela entendeu a situação completamente errado e pensa que, na próxima vez em que entrar no reino dos mortos-vivos, precisará definitivamente encontrar um lugar mais calmo. Ele diz a ela que está bem e que é só um pequeno arranhão. Bai Xiaoshuan pergunta se ele está mesmo falando a verdade. Os dois se encaram por um momento antes de Fang começar a andar. Ele a lembra que a aula de meditação está prestes a começar e diz que é melhor eles voltarem. Bai Xiaoshuan concorda. Então Fang de repente começa a tossir. Vendo isso, Bai Xiaoshuan o segura e insiste em levá-lo para a enfermaria, dizendo que de jeito nenhum ele está realmente bem. Fang ainda insiste que está bem. Ao mesmo tempo, ele percebe que entrar no reino dos mortos-vivos também coloca um certo peso sobre seu corpo real. Ao checar seus status, ele tem outra surpresa. Seus próprios atributos também aumentaram. Bai Xiaoshuan continua perguntando se ele está realmente bem, mas a atenção de Fang está em um lugar totalmente diferente. Ele percebe uma habilidade dedutível e se dá conta de que pode ser capaz de criar suas próprias habilidades, assim como os despertos de alto escalão. É isso que realmente prende sua atenção, e não Bai Xiaoshuan se preocupando constantemente com ele. No prédio de ensino da escola secundária Aishan, o professor se apresenta, dizendo que seu nome é Shen Hongjiu e que ele dará a aula de meditação. Ele diz a todos que o método de meditação que estão prestes a aprender corresponde à profissão que despertaram.
Agora eles precisam meditar e manifestar suas habilidades profissionais. Ele explica que a meditação aumenta o poder espiritual, que é a base para o uso de habilidades profissionais. Mas ele também diz a todos para não terem pressa, pois é perfeitamente normal falhar no começo. Afinal, até mesmo alguém tão talentoso quanto ele precisou de meio mês até conseguir por pouco. Enquanto Fang Zhao escuta, o sistema de repente detecta uma habilidade aprendível, método de meditação do esqueleto. Fang começa a aprendê-la imediatamente. No momento seguinte, ele se conecta com seu clone esqueleto. O sistema anuncia que ele aprendeu o método de meditação do esqueleto com sucesso. Até Fang fica surpreso com o quão rápido dominou. O sistema explica que o método de meditação do esqueleto é uma técnica básica de nível aprendiz para necromantes. Ao visualizar um esqueleto, ele aumenta lentamente o atributo de espírito do usuário. Fang percebe o porquê de ter sido tão fácil. Para ele, visualizar um esqueleto não é nada mais do que olhar para seu próprio clone. Além disso, sempre que ele não está explorando pessoalmente o reino dos mortos-vivos, o clone esqueleto continua meditando automaticamente. Isso significa que ele está cultivando 24 horas por dia. Este sistema é realmente a trapaça perfeita para um necromante. Então o sistema detecta que o poder espiritual de Fang aumentou e o informa que ele pode entrar no reino dos mortos-vivos mais uma vez. Fang percebe que entrar no reino dos mortos-vivos consome poder espiritual, então nem seu corpo real nem seu clone podem se dar ao luxo de parar de treinar. Sem perder nem mais um segundo, ele diz ao sistema para começar a experiência do reino dos mortos-vivos. Logo ele se vê de volta ao reino dos mortos-vivos através do seu clone esqueleto. Desta vez, ele começa a atacar todas as criaturas mortas-vivas que encontra. Ele diz que finalmente pode caçar o quanto quiser novamente. Então o sistema detecta que uma das habilidades do clone alcançou proficiência no nível instinto. Agora pode ser usada como material para deduzir uma habilidade desconhecida para o corpo principal de Fang. Custo estimado, 10 de poder da alma. Habilidade dedutível, invocar esqueleto. Fang se lembra que o sistema mencionou dedução de habilidade antes e percebe que isso tem que ser feito dentro do reino dos mortos-vivos. Sem perder tempo, ele diz ao sistema para iniciar a dedução. O sistema começa a analisar a habilidade. Poucos momentos depois, a dedução está concluída, e Fang obtém uma nova habilidade, dardo de osso. É uma habilidade de proficiência de nível aprendiz que condensa um dardo de osso e o lança nos inimigos, causando dano físico de perfuração de armadura e dano de energia da morte. A sua quantidade, poder e alcance dependem do atributo de espírito e da proficiência de habilidade do usuário. Fang fica empolgado. Dardo de osso é baseado exatamente na arma que ele criou mais cedo. Ele não esperava que o sistema lhe desse uma árvore de habilidades derivada inteira. Ele percebe que precisará reunir ainda mais poder da alma. Exatamente nesse momento, ele avista outro grupo de monstros esqueletos. Perfeito! Fang diz que o momento não poderia ser melhor porque eles serão os alvos perfeitos para testar sua nova habilidade. Ele imediatamente lança um dardo de osso, eliminando-os com facilidade. Ele diz que a habilidade é muito mais forte que habilidades de nível aprendiz, como um míssil da morte e raio do enfraquecimento. Após conferir seus status, Fang nota algo. Os atributos e o poder da alma ganhos com esses pequenos esqueletos começaram a diminuir. Como esperado, o sistema não vai permitir que ele fique derrotando inimigos fracos para sempre. Se ele quiser continuar ficando mais forte, terá que se aventurar mais fundo nas partes muito mais perigosas do reino dos mortos-vivos. Até que ele pare completamente de obter essência de osso desses mortos-vivos de baixo nível, ele continuará devorando o máximo deles que for possível. Mais tarde, de volta à aula, Fang não consegue evitar de sorrir para si mesmo. Shen Hongyu percebe e se aproxima. Ele pergunta a Fang Zhao por que ele está apenas sentado ali sorrindo enquanto todos os outros estão se esforçando e meditando. Fang é pego de surpresa. Antes que ele possa responder, Liu Renjia se pronuncia e diz ao professor que Fang Zhao simplesmente não consegue meditar com sucesso. Outro colega de classe discorda, dizendo que profissões raras supostamente deveriam ter efeitos de meditação melhores. Alguém ri imediatamente e diz que isso só se aplica a certas profissões raras. Outro aluno aponta que, em primeiro lugar, quase ninguém desperta como necromante, e dizem que o método de meditação do esqueleto é incompleto. Outro colega concorda, dizendo que não é nenhuma surpresa se Fang Zhao não consegue nem mesmo entrar em um estado meditativo. Fang permanece em completo silêncio. O professor Shen Hongyu diz a ele que sabe que a meditação é difícil para um necromante, mas isso não significa que ele deva desistir de si mesmo. Ele ressalta que,
Como Fang Zhao sequer está tentando, a turma inteira está perdendo seu tempo. Para provar seu ponto, Xianju manda a todos olharem o quão esforçado Liu Ringjia é. Em apenas uma aula, ele já conseguiu materializar o cabo de uma faca meditando. Liu Ringjia dá um sorriso presunçoso e diz modestamente que o professor está elogiando demais. Ele afirma que compreendeu apenas cerca de 1/3 do método de meditação e que sua velocidade de cultivo está apenas no nível de um gênio mediano. No fundo, porém, ele está adorando. Ele quer que Fang Zhao entenda a diferença entre um necromante e todas as outras profissões. Fang Zhao solta uma risadinha e diz que essa velocidade é mesmo bem mediana. A classe inteira fica em silêncio. Até o professor olha para ele. Liu Ringjia se levanta imediatamente, aponta para Fang Zhao e diz que alguém que não consegue nem mesmo começar a meditar não deveria estar se gabando. Fang Zhao não discute. Em vez disso, energia sombria de repente começa a jorrar do seu corpo. Ele diz calmamente para Liu Ringjia se afastar. Só isso já é o suficiente para fazer Liu Ringjia hesitar. Xianju imediatamente diz para Liu Ringjia manter o foco, então se vira para Fang Zhao e pergunta o que ele está fazendo. Ele o lembra de que essa é a aula de meditação, não de combate, e diz para ele guardar as brigas para depois. Fang Zhao explica que não está tentando lutar. Ele só quer que Liu Ringjia saia da frente para que ele possa mostrar ao professor o seu progresso de meditação. A turma fica pasma. Um aluno se pergunta se Fang Zhao realmente conseguiu meditar. Liu Ringjia zomba imediatamente, dizendo que, mesmo se ele conseguiu, provavelmente completou apenas 1/10 do estágio inicial. Xianxu observa tudo com uma expressão de preocupação. Fang Zhao ativa o método de meditação do esqueleto. Energia sombria instantaneamente o envolve, fazendo Liu Ringjia e os colegas de classe que estavam rindo instantes atrás se calarem. Até mesmo Shen Hongju fica em choque. Ele mal pode acreditar que Fang Zhao alcançou o estágio inicial do método de meditação do esqueleto no tempo de uma única aula. Fang Zhao diz com calma que, se isso é considerado velocidade de um gênio mediano, então ele deve ser 100 milhões de vezes melhor. Logo em seguida, outro instrutor entra na sala de aula. Depois de ver o progresso de todos, ele diz que o treinamento de meditação deles parece estar indo bem, então eles terão um teste de combate amanhã. A turma inteira fica perplexa. Um aluno deixa escapar. O quê? Outro não consegue acreditar que eles já vão ter uma aula de combate. Outra pessoa reclama que eles sequer alcançaram o estágio inicial do seu método de meditação ainda. Liu Ringjia, porém, não está nem um pouco preocupado. Ele acha que o combate é completamente diferente da meditação. Essa é sua especialidade, e ele finalmente vai ver como um mago fraco feito Fang Zhao planeja continuar agindo com tanta confiança. No reino dos mortos-vivos, o clone esqueleto de Fang continua lutando sem parar. Após alcançar o estágio inicial do método de meditação do esqueleto, a quantidade de tempo que ele consegue permanecer no reino dos mortos-vivos aumentou um bocado. Fang sabe que não pode se dar ao luxo de pegar leve. Antes que seu poder espiritual acabe, ele precisa derrotar o máximo possível de criaturas mortas-vivas. Então ele continua lutando com um inimigo atrás do outro, e mais outro. Quanto mais ele derrota, mais ele quer continuar. Por fim, Fang percebe que seu poder espiritual de hoje está quase totalmente esgotado. Ao mesmo tempo, o sistema recompensa seu progresso permitindo que o clone suba de nível novamente. Com a melhoria, Fang aprende uma nova habilidade, Golpe Brutal. A habilidade libera uma explosão instantânea de força tremenda para atacar um inimigo, com seu poder dependendo do atributo de força e da proficiência do usuário. Fang fica satisfeito. Com o Golpe Brutal, derrubar criaturas mortas-vivas será ainda mais rápido. Mas, no momento seguinte, uma dor aguda atravessa sua cabeça. Ele percebe que estava tão focado em ler a descrição da habilidade que se esqueceu completamente de que seu poder espiritual já havia se esgotado. Mais tarde, no campo esportivo do Colégio Aishin, Fang Zhao parece completamente exausto. Ele diz que sua cabeça dói muito e percebe que seu poder espiritual ainda é baixo demais. Xianxu se aproxima e pergunta o que há de errado. Ela diz que ele esteve com uma péssima aparência a semana toda, desde a aula de meditação. Fang Zhao responde que está bem e que só tem treinado por muito tempo todos os dias. Ao mesmo tempo, ele sabe que ninguém pode jamais descobrir sobre o sistema. De agora em diante, é melhor que ele só entre no reino dos mortos-vivos quando estiver completamente sozinho. Nesse momento, Liu Ringjia se aproxima. Ele zomba dos necromantes, dizendo que é uma classe tão inútil que Fang Zhao ficou desse jeito esta semana só por meditar um pouco mais. Outro colega se intromete, dizendo para Fang Zhao não se achar tanto só porque alcançou o estágio inicial do método de meditação. Liu Ringjia diz que,
No fim das contas, uma classe é julgada por sua força. Xianshu finalmente intervém. Ela diz que eles estão indo longe demais e pergunta por que continuam implicando com Fang Zhao, sendo que ele nunca fez nada contra eles. Lu Renjia responde que só está dizendo a verdade. Fang Zhao olha para ele e pergunta se ele quer apanhar de novo. Liu Renji aponta direto para ele e diz que não é mais a mesma pessoa de uma semana atrás. Ele já aprendeu uma habilidade da sua classe. Agora ele diz que só precisará de um golpe para derrotar Fang Zhao. De repente, o instrutor-chefe Lu chega e manda todos pararem. Ele lembra a turma que a escola lhes ensina habilidades para matar fantasmas cruéis no futuro, e não para brigarem entre si. Lu Renji arrequa na mesma hora e diz que entendeu. O professor Lu então diz que já viu os resultados de todos na aula de meditação, mas que eles também precisam se esforçar na aula de combate. Fang Zhao concorda. Ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de notar que o professor Lu parece estar protegendo ele de propósito. Logo, todos se reúnem no campo de treinamento. O professor Lu manda seu assistente trazer aquilo. O assistente obedece, e uma estranha máquina com formato de monstro é trazida para a frente da turma. O professor Lu explica que é um golem de teste de nível aprendiz. Ele tem 100 de ataque e 100 de defesa, e é usado para medir as capacidades ofensivas e defensivas. Seus parâmetros são baseados na unidade de bucha de canhão mais fraca dos demônios do abismo, o diabrete. Para bloquear suas garras afiadas de frente, é necessário um valor de defesa de 100. Um aluno olha para o golem desgastado e pergunta se ele não vai simplesmente quebrar depois que eles o atacarem. O professor Lu lhe diz, quebrar? Nenhum aluno novato jamais conseguiu destruir um desses golems. Ele até faz uma proposta a todos. Se alguém conseguir desmontar um golem hoje usando apenas a própria força, ele pedirá pessoalmente uma recompensa de 20 pontos de contribuição da aliança em seu nome como instrutor. A turma toda fica animada na mesma hora. Um aluno mal consegue acreditar que o professor Lu está oferecendo 20 pontos de contribuição da aliança assim, do nada. Outro diz que eles finalmente têm um motivo para dar tudo de si. Fang lembra que, neste mundo, os pontos de contribuição da aliança funcionam como dinheiro. Eles são necessários para comprar itens e habilidades. Os alunos imediatamente começam a se oferecer. Um deles pede para ser o primeiro. Outro entra logo atrás, pedindo a sua vez. O professor Lu manda todos entrarem na fila, pois vão começar com as classes comuns. O primeiro aluno dá um passo à frente e lança uma bola de fogo no golem. O professor Lu anuncia o resultado. Poder de ataque, 48. Ele diz ao aluno que ele ainda precisa treinar mais. O aluno não consegue acreditar. Ele diz que o ataque pareceu incrivelmente poderoso, então não entende como a pontuação foi tão baixa. O próximo aluno usa o golpe incapacitante. Poder de ataque, 41. Outro aluno usa a flecha petrificante. Poder de ataque, 50. Depois que todas as classes comuns terminam, o professor Lu anuncia que agora é a vez de as classes especiais subirem ao palco, uma a uma. Os alunos de classes comuns não conseguem evitar o desânimo. Um deles aponta que nenhuma classe comum conseguiu pontuar acima de 60. Outro aluno suspira, dizendo que não é à toa que o professor Lu foi tão generoso. Não tem como nenhum deles conseguir aqueles 20 pontos de contribuição da aliança. Outra pessoa se pergunta que tipo de pontuação as classes ocultas vão alcançar. Enquanto isso, Fang Zhao olha para o seu sistema. No momento, todo o seu poder de ataque vem do seu esqueleto. Ele começa a se perguntar se o golem de teste calcula o poder de ataque de forma cumulativa. De pé ao seu lado, Liu Renji anota sua hesitação e zomba dele, dizendo que essa expressão deixa óbvio que Fang Zhao já sabe que seu poder de ataque será o pior de todos. Fang simplesmente responde em silêncio. Liu Renji dá um passo confiante à frente e diz que vai mostrar a Fang Zhao a diferença entre eles agora que aprendeu uma habilidade de sua classe. Ele ativa a adaga fantasma. O golem exibe um valor de ataque de 80. Liu Renji declara com orgulho que esse é o poder da classe oculta, assassino fantasma. Bai Xianshu rebate na mesma hora, dizendo que ele não é o único que despertou uma classe oculta. O professor Liu então chama Yifan para subir e fazer o seu teste. Yifan responde e caminha até o palco. Os alunos imediatamente começam a sussurrar. Um se lembra de que Yifan despertou como caçador de demônios. Outro diz que a escola o selecionou logo após seu despertar e até montou um grupo de pesquisa especificamente para ele. Uma garota diz que está morrendo de inveja e se pergunta quanta força de ataque ele vai marcar. Yifan saca sua arma. Ele usa o golpe de vingança contra o golem de teste. Poder de ataque, 65. Alguns alunos ficam confusos. Um aponta que isso é só um pouco maior do que a pontuação deles mesmos.
Outro mal consegue acreditar que foi só 65, mas Ifan diz com calma que ainda não terminou. Ele emenda imediatamente com um combo de vingança. O valor de ataque sobe para 69, depois 88, depois 100. O professor Liu anuncia o resultado final. Ifan, poder de ataque 100. Observando tudo, Fan percebe que o Golem realmente calcula os ataques de forma cumulativa. Se for assim, destruir o Golem de teste também não deve ser difícil para ele. Enquanto Ifan recua, ele diz com confiança que parece que ninguém nesta turma pode superá-lo. Liu Renji estala a língua e diz que aquela pontuação só foi possível porque Ifan acumulou vários ataques. Se ele soubesse que o Golem contava dano cumulativo, também teria atacado mais algumas vezes. Bai Xianxu rebate imediatamente, perguntando se ele realmente acha que todo mundo tem uma habilidade de combo como Ifan. O professor Lu então chama Bai Xianxu para sua vez. Ela dá um passo à frente e diz a si mesma que é uma usuária de profissão oculta, então não pode passar tanta vergonha. Ela respira fundo e lança o seu ataque. O professor Lu anuncia o resultado. Poder de ataque, 31. Bai Xianxu fica visivelmente decepcionada. Ela reclama que o poder de combate de uma profissão de suporte é baixo demais. Lu Renji imediatamente começa a rir, dizendo que ela falou com tanta confiança, mas que isso foi tudo que ela conseguiu fazer. Bai Xianxu rebate dizendo que se tivesse despertado uma profissão de assassina, o poder de ataque dela com certeza passaria de 80. O professor Liu chama o próximo aluno, Gujiku. Gujiku, um mago da tempestade, dá um passo à frente e lança um míssil de energia de vento em cadeia. Poder de ataque, 72. O próximo é o Cavaleiro da Terra, Tang Yuan. Ele usa a investida de armadura de escudo. Poder de ataque, 69. Então, o guerreiro de martelo pesado Shun Yong se aproxima. Ele desfere o esmagamento de martelo gigante. Poder de ataque, 84. Os alunos começam a discutir os resultados. Um deles aponta que todas as pontuações são muito maiores que as das profissões comuns, mas ninguém conseguiu ultrapassar os 100 do Ifan. Outro diz que é uma pena que nem 100 seja suficiente para destruir o Golem de teste. Então, os 20 pontos de contribuição da aliança do professor Lu provavelmente não serão resgatados hoje. Outro lembra a todos que ainda falta uma profissão oculta. Fang Zhao, outro aluno concorda, dizendo que o necromante ainda não fez o teste. Liu Renji ri e pergunta se eles realmente estão colocando as esperanças em um necromante. Ele diz que Fang Zhao terá sorte se sequer chegar a 10 de poder de ataque. Outro colega cai na gargalhada e concorda. Liu Renji continua zombando dele, dizendo que não é nem garantido que o esqueleto do Fang Zhao consiga ficar de pé direito. Fang Zhao pergunta calmamente se Liu Renji tem tanta certeza assim de que ele não consegue ganhar os 20 pontos de contribuição da aliança. Liu Renji ri novamente e diz que claro que sim. E então faz uma aposta. Se Fang Zhao realmente conseguir destruir o Golem de teste, ele vai comer a coisa toda ali mesmo. Fang Zhao apenas responde que todo mundo ouviu dizer isso. Liu Renji hesita por um momento, mas ainda assim zomba. Fang Zhao caminha na direção do Golem de teste e pede para que todos se afastem um pouco. Lu Renji pergunta se Fang Zhao está fazendo todo mundo se afastar porque tem medo de que o resultado seja tão ruim a ponto de a turma inteira rir dele. Fang responde calmamente que não. A habilidade dele só precisa de muito mais espaço. No instante seguinte, esqueletos começam a jorrar da aura sombria ao redor dele, um após o outro. Logo, todos contam 10 esqueletos. A turma inteira fica estupefata. Um aluno pergunta se Feng Zhao está falando sério. Outro aponta que um necromante de nível aprendiz recém-despertado normalmente só consegue invocar 2 esqueletos. Alguém mais se pergunta se Fang Zhao já avançou para o rank de mago de ferro negro. Até o professor Lu fica em choque. Ele lembra que Su Shiqian, conhecida como a maior gênia necromante da história, só conseguia invocar 5 esqueletos quando despertou. Será que o talento do Fang Zhao é ainda maior? Fang discretamente percebe que foi bom ter se contido. Caso contrário, teria chamado ainda mais atenção. Ele dá a ordem de ataque. Os esqueletos avançam contra o Golem de teste a uma velocidade incrível. Até Liu Renji começa a ficar nervoso, comentando quão incrivelmente rápidos eles são. Os esqueletos se chocam contra o Golem, estilhaçando parte de seu rosto. O valor de ataque começa a subir. 30, 31, 32, 33. Alguns dos alunos não se impressionam. Um diz que Fang Zhao fez tanto escândalo, mas o valor de ataque nem é tão alto. Outro argumenta que 65 ainda é respeitável, pois muitos guerreiros nem conseguem alcançar essa pontuação. Mas alguém diz que precisar de tantos esqueletos só para chegar a 65 prova que os necromantes ainda são fracos.
Lu Renjiao ri e pergunta se isso é realmente tudo que Feng Zhao tem. Outro aluno brinca que, em média, cada esqueleto não causou nem 10 pontos de poder de ataque. Fang calmamente diz a eles para não terem pressa. Isso é só o começo. Lu Renjia pergunta se Feng Zhao ainda está tentando lutar. Fang responde que, se 10 esqueletos não são suficientes, então ele usará 20. A turma fica em choque. Um aluno percebe que Feng Zhao estava, na verdade, se contendo mais cedo. Outro conta pelo menos 20 esqueletos e se pergunta se já existiu um necromante tão poderoso antes. Bai Xianshu sorri e diz que sabia que Feng Zhao conseguiria. Os esqueletos continuam atacando. O valor de ataque continua subindo. 84, 85, 86. Até que o golem de teste explode em pedaços. O valor de ataque continua aumentando. 666, 667. O campo de treinamento inteiro mergulha no silêncio. Um grito de repente quebra o silêncio. Alguém percebe que nunca foi apenas 65. Feng Zhao excedeu completamente o limite de tolerância do golem de teste e o destruiu, mesmo tendo despertado há tão pouco tempo. Outro aluno diz que esse cara nem é mais humano. Ele é um monstro absoluto. Lu Renjia fica completamente sem palavras. Ao olhar para o valor final do ataque, ele fica aterrorizado. Feng Zhao casualmente pega o rosto despedaçado do golem de teste e caminha até ele. E então lembra Lu Renjia da aposta deles. Agora é a hora de comer. Lu Renjia gagueja, incapaz de dizer uma palavra. Feng Zhao diz que não tem problema se ele não quiser comer. E então impõe uma condição, que suma da sua frente para sempre. Uma aura sinistra se espalha ao redor de Feng Zhao, assustando tanto Lu Renjia que ele recua imediatamente. Antes de ir embora, Lu Renjia diz que fará Feng Zhao pagar na próxima vez. Xiao Shu corre até ele animada e diz que Feng Zhao ficou muito forte. Ela pergunta como ele cultivou tão rápido e implora para que ele a ensine. Feng Zhao responde casualmente que só fez um treinamento de meditação normal. O professor Liu elogia Feng Zhao, dizendo que ele realmente abriu seus olhos hoje. Feng Zhao agradece educadamente. O professor Lu então promete que vai lutar pessoalmente para colocar Feng Zhao na lista das sementes de cultivo crítico da academia. Mais tarde, na sala do diretor, as estatísticas de despertar de toda a escola são revisadas. Dos 10.000 novos alunos, 9.103 despertaram com sucesso, enquanto 897 falharam, resultando em uma taxa de sucesso de despertar de cerca de 91%. Há 85 despertados de profissões raras no total, incluindo o Cavaleiro da Terra Tang Yuan, cordas entoadas de Xiao Shan, o Mago da Tempestade Gao Jingku e o Caçador de Demônios Yifan. Como a lista de sementes de cultivo crítico da escola tem 100 vagas, todos esses 85 alunos podem ser colocados nela diretamente. Mas quando o diretor vê a profissão de Feng Zhao, ele decide deixá-lo de fora da lista. Para ele, um necromante simplesmente não tem futuro. O diretor manda a pessoa lá fora entrar. O instrutor Lu entra no escritório. O diretor pergunta por que ele está aqui em vez de estar dando a aula de combate. O instrutor Lu diz que tem um assunto urgente para relatar. Ele imediatamente começa a procurar nos registros dos alunos. O diretor pergunta por que ele está com tanta pressa. Um momento depois, o instrutor Lu encontra o que estava procurando, a ficha de Feng Zhao. Ele recomenda fortemente que Feng Zhao seja adicionado à lista de sementes de cultivo crítico da escola. O diretor diz que a profissão de necromante tem, sim, um grande potencial, mas a história já provou que é incrivelmente difícil extrair esse potencial. O instrutor Liu aponta que a Major Sushinian também é uma necromante, e sua força de combate não é inferior à de outros magos. O diretor responde que Sushinian só alcançou esse nível porque seu pai lendário investiu enormes recursos em sua criação. Então ele pergunta que tipo de base Feng Zhao tem. O instrutor Liu lembra ao diretor que ele e os pais de Feng Zhao foram companheiros de armas no passado e que eles eram heróis da Federação. Mas ele também reconhece que a lista de sementes é extremamente importante. Ela não traz apenas recursos. Ela também traz responsabilidade, e é exatamente por isso que ele está recomendando Feng Zhao. Ele entrega os relatórios de meditação e combate de Feng Zhao. O diretor dá uma olhada neles. Ele vê que Feng Zhao dominou o método de meditação dos esqueletos logo em sua primeira aula de meditação. Ele também repara que Feng Zhao invocou mais de 20 esqueletos durante o combate. Até mesmo o diretor fica surpreso. O instrutor Lu diz que, com um talento desses, Feng Zhao tem uma chance real de criar uma nova história para os necromantes. O diretor diz a ele para não falar mais nada por enquanto. Eles vão esperar até o campo de batalha simulado abrir e julgar Feng Zhao por esses resultados.
Enquanto o instrutor Liu sai do escritório, o diretor diz baixinho que gostaria de ver do que Fang Zhao é realmente capaz. Mais tarde, Bai Xiaoshan pergunta a Fang Zhao como ele conseguiu invocar tantos esqueletos logo na sua primeira aula de combate. Fang Zhao responde casualmente que apenas invocou alguns esqueletos extras. Não é grande coisa. Bai Xiaoshan ri e diz a ele que ser humilde demais é só mais uma forma de arrogância. Fang Zhao ri e insiste que ele realmente não acha que seja algo especial. Ao mesmo tempo, ele sabe que não pode simplesmente dizer a ela que tudo que ele mostrou até agora é apenas a ponta do iceberg. Bem nesse momento, alguém chama por Fang Zhao e tanto ele quanto Bai Xiaoshan se viram. O recém-chegado se apresenta. É Yifan. Ele diz que nunca foi mais fraco do que ninguém em sua vida, e depois de observar a turma inteira, Fang Zhao é a única pessoa digna de ser seu oponente. Tanto Fang Zhao quanto Bai Xiaoshan ficam sem palavras. Fang está, honestamente, apenas confuso. Os dois decidem ignorá-lo e começam a ir embora. Fang Zhao pede desculpas e diz que não tem interesse em aceitar o desafio de um Shunibyo. Bai Xiaoshan concorda, chamando-o de um cara muito estranho. E Yifan os impede rapidamente de novo. Ele fica na frente de Fang Zhao e explica que isso não é apenas um desafio. Ele quer que Fang Zhao se torne seu parceiro de treino. Fang Zhao pergunta por que ele precisa de um. Yifan explica que, após despertar a profissão rara de caçador de demônios, ele se juntou ao grupo de pesquisa de caçadores de demônios. Durante a pesquisa deles, eles precisam de alguém com força semelhante para atuar como parceiro de treino. Fang Zhao pergunta por que deveria ajudar com a pesquisa deles. Yifan imediatamente lhe faz uma oferta. 10 pontos de contribuição da aliança para cobrir 2 semanas de treinos, incluindo acomodação e alimentação. No instante em que Fang Zhao ouve isso, ele imediatamente aperta a mão de Yifan. Foi um prazer fazer negócios. Yifan sorri e diz que isso é exatamente o que ele esperaria do rival que ele escolheu. Mas Xiaoxua não consegue acreditar que Fang Zhao aceitou tão rápido. Sem perder mais tempo, Yifan diz a eles para segui-lo imediatamente. Bai Xiaoshan pergunta a Fang Zhao se ele aceitou a oferta daquele cara estranho assim, sem mais nem menos. Fang Zhao pergunta o que mais ele deveria fazer. 10 pontos de contribuição da aliança é uma quantia enorme. Ao mesmo tempo, ele percebe que o pessoal lá de casa provavelmente poderia usar esses pontos de contribuição. Ele até se pergunta se Yifan é algum herdeiro rico de segunda geração, considerando como ele gasta dinheiro casualmente. Bai Xiaoshan rapidamente esclarece o mal-entendido. Ela explica que Yifan não é nada rico. Esses pontos de contribuição foram adiantados a ele pela associação de pesquisa. Fang Zhao fica surpreso e pergunta se a associação de pesquisa é tão generosa assim. Bai Xiaoshan diz que é apenas um adiantamento. Yifan eventualmente terá que devolver cada um dos pontos. No ritmo em que ele está gastando, ele provavelmente ainda estará pagando essa dívida 20 anos após se formar. Fang Zhao finalmente entende. Depois de seguirem Yifan por um tempo, eles chegam ao seu destino. Yifan para na frente de um prédio e avisa que chegaram. Ele os leva para dentro e o apresenta com orgulho como o laboratório do grupo de pesquisa dos caçadores de demônios, perguntando o que eles acham. Fang olha ao redor do laboratório e não consegue deixar de pensar em como ele é bem equipado. O tratamento que as profissões raras recebem está realmente em outro nível. Nesse instante, um ranger da ventania de rank prata chamado Chun Jinshan se aproxima e os cumprimenta. Ele se apresenta como o responsável pela Associação de Pesquisa dos Caçadores de Demônios. Fang o cumprimenta educadamente como o Professor Chun. Apesar do Professor Chun trabalhar principalmente com logística e pesquisa, Fang ainda consegue sentir a aura de alguém que lutou em inúmeras batalhas na linha de frente. O Professor Chun explica que, não muito tempo atrás, um caçador de demônios humano veterano alcançou a coroa lendária dentro do reino místico do abismo e matou com sucesso um Lorde do Abismo, exibindo um poder de combate avassalador. Por causa disso, depois que Yifan despertou como um caçador de demônios, a Academia Militar de Aishin deu uma importância enorme à sua profissão. Eles até estabeleceram um grupo de pesquisa dedicado para desenvolver totalmente o seu potencial. O Professor Chun diz que já revisou a ficha de Fang Zhao também. Se Fang estiver interessado, eles podem estabelecer uma pequena associação de pesquisa só para ele. Fang recusa educadamente. Na sua cabeça, no entanto, ele está pensando que prefere não passar os próximos 20 anos depois de se formar pagando dívidas. O Professor Chun apenas concorda com a cabeça e conduz todos mais fundo nas instalações. Ele diz que eles começarão a pesquisa de combate real. O laboratório já preparou medidas de segurança rigorosas para que possam lutar com tudo que tem sem se preocuparem com as próprias vidas. Ele também lhes diz que antes de a batalha começar, cada pessoa pode escolher 3 peças de equipamento de combate no arsenal.
Fang começa a avaliar a força de Yifan. Ele percebe que Yifan é rápido, tem um dano explosivo absurdo e naturalmente anula a sua invocação de esqueletos. Nesse instante, o sistema chama sua atenção. Fang percebe que é a oportunidade perfeita para usar a dedução de habilidades e melhorar sua própria força de combate. Ele melhora imediatamente a invocação de esqueletos. Yifan diz que dominou recentemente a habilidade de maestria com arco de lâminas. Mesmo que Fang invoque 20 esqueletos, Yifan diz com confiança que isso ainda não será o suficiente para derrotá-lo. Fang apenas sorri e diz que talvez, mas depois de melhorar suas habilidades, as coisas podem não continuar assim. Seu poder de combate já aumentou drasticamente. Yifan abre um sorriso de empolgação. Fang retribui o sorriso e diz que espera que Yifan não o decepcione. Notificações aparecem. Cajado de aprendiz cinza inferior, um cajado padrão produzido em série. Ele aumenta ligeiramente os efeitos dos feitiços. A seguir vem a túnica de aprendiz cinza inferior, uma túnica padrão produzida em série. Ela reduz ligeiramente o dano sofrido. Na Associação de Pesquisa de Caçadores de Demônios, Yifan olha para Fang Zhao e diz que, como esperado do seu rival, sua confiança é impressionante. Mas ele também diz que as melhorias fornecidas pelo grupo de pesquisa estão muito além do que Fang pode imaginar. Enquanto Yifan começa a exibir sua força, os pesquisadores começam a discutir a partida. Um deles pergunta quem todos acham que vai vencer. Uma pesquisadora responde imediatamente que é o Yifan. Ela explica que, após trabalhar com ele na última semana, nunca viu ninguém com instintos de combate tão aterradores quanto os dele. Nesse exato momento, o professor Lu chega. Ele diz que eles estão tirando conclusões cedo demais. O professor Shen o nota e pergunta o que ele faz ali. O professor Lu responde que 2 dos melhores alunos da sua turma estão prestes a lutar. Portanto, como professor deles, é claro que ele veio assistir. O professor Shun pergunta se ele realmente acredita que Fang Zhao pode derrotar Yifan. O professor Lu simplesmente diz que sim. Um dos pesquisadores olha a ficha de Fang Zhao e aponta que, embora Fang consiga invocar muitos esqueletos, ele ainda é um mago com um corpo frágil. Além disso, Yifan compreendeu uma habilidade de movimento extremamente poderosa logo ontem. Ele diz que isso pode surpreender a todos. O professor Lu apenas sorri. A batalha começa. Yifan balança sua arma imediatamente. Fang Zhao se esquiva facilmente e rapidamente cria uma certa distância. Ele percebe que Yifan é extremamente forte em combate corpo a corpo, então manter distância é a opção mais segura. Confortável. Ele diz que a distância não manterá Fang seguro e, em seguida, ativa a flecha caça-demônios. Flechas voam imediatamente na direção de Fang. Fang invoca esqueletos à sua frente usando-os como escudos vivos. Eles bloqueiam as flechas que se aproximam, uma após a outra. Yifan continua disparando. Ao mesmo tempo, ele percebe que precisa interromper o ritmo de Fang antes que mais esqueletos possam ser invocados. Ele imediatamente foca em Fang durante a invocação. Fang percebe o perigo. A invocação é interrompida. Essa foi por pouco. Ele mal consegue evitar o ataque. Sem hesitar, Fang invoca ainda mais esqueletos para bloquear a próxima onda de flechas. Assistindo à luta, o professor Shun diz que a geração mais jovem é verdadeiramente impressionante. Ele admite que mesmo se Fang Zhao perder hoje, apenas o seu desempenho é o suficiente para ele aprovar a recomendação de Fang para a lista de sementes da escola. O professor Lu sorri e diz ao professor Shun para não comemorar cedo demais. Ele conhece o Fang Zhao. Fang se manteve calmo e sereno durante toda essa luta. O professor Lu não acredita nem por um segundo que Fang Zhao já revelou todos os seus trunfos. À medida que os esqueletos de Fang continuam sendo destruídos um após o outro, ele percebe que não pode mais se conter. Ele ativa a invocação de esqueleto com força total. O professor Shun fica perplexo. 30 esqueletos. Outro pesquisador não consegue acreditar. Fang Zhao despertou há poucos dias, então como ele aprimorou tanto sua habilidade? Mesmo depois de estar completamente cercado, Yifan não entra em pânico. Em vez disso, ele sorri e diz que agora sim está melhor. Apenas alguém com esse nível de força é digno de ser seu rival. Fang percebe o quanto Yifan ainda está calmo. Ele deduz que Yifan deve estar escondendo outro trunfo. No momento seguinte, Yifan começa a balançar sua arma descontroladamente. Um esqueleto após o outro é cortado em pedaços. Nenhum deles consegue detê-lo. Yifan cria espaço suficiente para si e imediatamente emenda um ataque ainda mais forte. Investida das sombras. Uma aura poderosa entra em erupção ao redor dele enquanto ele avança. Observando de fora, o professor Shun diz que acabou. Um mago apanhado em combate corpo a corpo não tem a menor chance de sobreviver ao ataque de Yifan.
O professor Lu, no entanto, não diz nada. Assim que Yifan surge atrás de Fang Zhao e se prepara para desencadear o golpe feroz da vingança, Fang diz baixinho que ele mordeu a isca. Um escudo de ossos aparece de repente. O ataque de Yifan se choca contra ele e o faz voar para trás. Yifan fica em choque. Ele pergunta que tipo de habilidade foi aquela. O professor Lu explica que é uma nova habilidade que Fang Zhao desenvolveu para a profissão de necromante. O professor Shun fica estupefato. Fang Zhao realmente compreendeu uma habilidade totalmente nova por conta própria. Ele não consegue acreditar. Depois que os dois criam certa distância novamente, Fang admite que Yifan é mais forte do que ele esperava. É por isso que ele teve que recorrer a algumas táticas. Yifan fica completamente confuso. Fang então revela o seu cajado de esqueleto. O professor Shun reconhece imediatamente. O professor Lu não consegue conter o sorriso. Ele diz que as táticas de Fang Zhao são um jogo sujo. Ele na verdade usou um tecido de camuflagem ótica para se esconder entre os esqueletos. Yifan olha ao redor, frustrado. Ele já não consegue distinguir qual é o verdadeiro corpo de Fang Zhao. Antes de se dar conta, ele está cercado por esqueletos de novo. Tudo o que ele pode fazer é continuar lutando enquanto grita para que Fang Zhao apareça. Conforme a batalha se arrasta, Yifan percebe que eventualmente será subjugado. Ele decide que não tem escolha. Ele terá que usar aquele movimento. Uma aura poderosa entra subitamente em erupção do seu corpo. Até mesmo o professor Lu fica em choque. Ele não consegue acreditar que Yifan realmente dominou essa habilidade no seu nível atual. O professor Shun explica que, embora a habilidade tenha um tempo de recarga muito longo, ela possui um dano explosivo incrível e uma capacidade de retirada excepcional. No instante seguinte, Yifan salta alto no ar. Lá de cima, ele finalmente localiza o corpo verdadeiro de Fang Zhao. Sem hesitar, ele trava a mira no seu alvo e desencadeia o golpe da queda celestial. Enquanto desaba na direção de Fang Zhao, ele grita para que Fang Zhao aguente o seu ataque. Assim que o golpe da queda celestial de Yifan está prestes a aterrissar, todos os esqueletos olham para o ataque que desce de cima. O ataque colide violentamente. Uma enorme explosão faz todos voarem enquanto a poeira toma conta de todo o campo de batalha. De pé no meio disso, Yifan diz que Fang Zhao é forte, mas que ele também tem o seu próprio orgulho e se recusa a perder. Ele diz rapidamente para todos chamarem a equipe médica, pois não quer que ninguém se machuque gravemente. O professor Shun já está comemorando a vitória, mas Yifan imediatamente percebe que algo está errado. As expressões de todos parecem estranhas. Não é assim que as pessoas olham para o vencedor. Ele olha rapidamente ao redor e então vê. Caído abaixo está um esqueleto. Seus olhos se arregalam. Aquele não é Fang Zhao. Yifan finalmente percebe o que aconteceu. Não era apenas um disfarce. Fang Zhao primeiro se disfarçou de esqueleto, depois fez com que outro esqueleto se disfarçasse como ele. Um disfarce reverso em cima de outro disfarce. Antes que Yifan possa reagir, outro grupo de esqueletos avança e o imobiliza. Só então o verdadeiro Fang Zhao aparece. Ele sorri e agradece a Yifan por deixá-lo vencer. Yifan solta um suspiro impotente. Ele admite a derrota. A partida é oficialmente declarada a favor de Fang Zhao. Yifan percebe que a habilidade anterior consumiu muita energia. Ele não tem mais forças e quase desmaia. Um dos esqueletos de Fang Zhao o segura antes que ele caia. Yifan agradece sem jeito. Fang Zhao faz um sinal de positivo e brinca que há apenas um pouco de compaixão pelo perdedor. Enquanto os esqueletos levam Yifan embora, ele declara em voz alta que a derrota é apenas combustível para se tornar mais forte. Ele diz a Fang Zhao para apenas esperar, dizendo que 30 anos a leste do rio se tornarão 30 anos a oeste do rio. Fang Zhao ri e diz que estava apenas brincando. Não havia necessidade de ficar tão exaltado. O professor Shen então se aproxima. Embora relutante em admitir, ele diz a Fang Zhao que sua habilidade de combate superou muito todas as expectativas. Fang Zhao cumprimenta educadamente o professor Shen. O professor Shen o elogia novamente, dizendo que com táticas como essas, ele definitivamente se tornará um mestre tático no futuro. Fang Zhao não consegue evitar perguntar se aquilo era realmente um elogio. O professor Lu então pergunta a Fang Zhao sobre o feitiço de escudo que ele usou durante a batalha. Ele quer saber se Fang Zhao realmente criou essa habilidade sozinho. Fang Zhao confirma. Ele explica que, enquanto praticava invocar esqueleto, obteve novas percepções e compreendeu duas novas habilidades, que nomeou como dardo de osso e escudo de osso. O professor Shun e o professor Lu ficam sem palavras. Após uma longa pausa, o professor Lu dá um tapinha nas costas de Fang Zhao e diz que ele realmente sabe como surpreender as pessoas. Fang Zhao pede ao professor Lu para pegar um pouco mais leve com ele.
O professor Lu ri e se vira para o professor Chun perguntando se eles podem usar o equipamento profissional do laboratório para testar as habilidades recém-criadas de Fang Zhao. O professor Shen concorda e diz que vai providenciar tudo imediatamente. Fang Zhao aponta que seu poder espiritual já está completamente esgotado, então teme não conseguir testar as duas novas habilidades. O professor Lu diz a ele para não se preocupar com algo tão banal. No momento seguinte, ele entrega uma garrafa a Fang Zhao. Fang Zhao olha para ela confuso e pergunta se eles estão realmente servindo chope. O professor Lu manda ele olhar o rótulo. Na verdade, é uma poção de recuperação de poder espiritual. Fang Zhao a bebe. Ele não pode deixar de comentar que é a primeira vez que vê alguém beber poções de recuperação tão casualmente quanto água. É bem refrescante. O professor Lu diz para ele se preparar porque o teste está prestes a começar. Um membro da equipe traz o golem de teste de volta para a sala e anuncia que tudo está pronto. Fang Zhao assente. O professor Lu diz a ele para atacar o golem usando sua nova habilidade, exatamente como durante a aula de combate. Fang ativa dardo de osso. A lança dispara para frente. O professor Liu imediatamente anuncia o resultado. Poder de ataque, 85. Um dos membros da equipe fica chocado com a pontuação tão alta. Outro diz que é um resultado incrível para alguém que despertou há apenas alguns dias. O professor Shen ressalta que o mais importante é que dardo de osso é uma habilidade que Fang Zhao criou sozinho. O professor Lu diz a Fang Zhao para se preparar para o próximo teste. Desta vez, eles vão medir a capacidade defensiva de sua nova habilidade. Fang Zhao assente. O golem de teste desfere um soco contra ele. Fang imediatamente ergue o escudo de osso e bloqueia o ataque. O professor Lu anuncia o resultado. Poder de defesa, 80. Ele comenta que o poder de ataque de Fang Zhao já é comparável ao de um mago da tempestade, enquanto sua defesa está no nível de um cavaleiro da terra. O professor Chun anota tudo em silêncio. O professor Lu dá outro tapinha nas costas de Fang Zhao e diz que ele simplesmente nasceu para ser um necromante. Fang Zhao imediatamente pede ao professor para parar de dar tapinhas nele. Ele brinca dizendo que as pessoas podem começar a pensar que ele só está ali para inflar seus status. O professor Shu então se aproxima e diz a Fang Zhao que as duas habilidades que ele criou são excelentes. Ele recomenda enviá-las para o repositório de habilidades. Fang Zhao fica confuso e pergunta o que é o repositório de habilidades. Ele se lembra de que é uma coleção de habilidades estabelecida pela Federação, onde as pessoas podem trocar pontos de contribuição por diferentes habilidades. O professor Shu explica que o instituto de pesquisa deles possui sua própria filial do repositório de habilidades da Federação. Fang Zhao pode usá-la quando quiser. Fang Zhao agradece e diz que aceitará a oferta com prazer. Mais tarde, Fang Zhao chega à entrada do repositório de habilidades. O professor Lu diz que, após enviar suas habilidades, ele pode usar seus pontos de contribuição para trocar por quaisquer habilidades de que precisar. Fang Zhao agradece ao professor Lu e diz que entende. Ele então abre o portão e entra. Assim que entra, ele olha ao redor confuso. Ele achava que deveria ser uma biblioteca de habilidades. Então por que está tudo completamente escuro? Ele anda um pouco mais. Logo, uma luz surge à frente. Olhando em volta, Fang percebe que, como esperado do repositório de habilidades da Federação, todas as habilidades que ele conhece podem ser encontradas ali. Nesse instante, o sistema exibe uma notificação. Dardo de osso e escudo de osso foram adicionados com sucesso ao repositório de habilidades. Recompensa: 200 pontos de contribuição. Como criador dessas novas habilidades, Fang Zhao também receberá 50% de cada taxa de troca futura sempre que alguém as aprender. Fang fica agradavelmente surpreso. Ele não esperava que criar habilidades também gerasse uma renda contínua. Como não foi fácil entrar no repositório de habilidades, ele decide que não pode ir embora depois de trocar por apenas algumas habilidades. Ele continua navegando. Logo, ele encontra outra técnica de meditação do esqueleto. No momento em que ele a abre, uma onda de informações flui em sua direção. Fang sorri. Perfeito. Ele pode usar essas habilidades como projetos para deduzir ainda mais habilidades. O sistema então exibe outra notificação. Poder da alma disponível para dedução de habilidades, 100 pontos. O sistema detecta que o método de meditação de esqueleto pode ser melhorado. Ele pergunta a Fang Zhao se ele quer consumir poder da alma para aprimorá-lo. Fang concorda imediatamente. À medida que a melhoria começa, ele sente uma aura esmagadora de morte se espalhando pela habilidade. Um momento depois, o sistema anuncia que o método de meditação de esqueleto foi melhorado com sucesso. Nesse momento, o clone esqueleto de Fang lhe entrega algo. Fang olha para aquilo confuso e pergunta se é para ele.
Após verificar, ele percebe que é o método de meditação do monarca esqueleto. O sistema explica que o método de meditação do monarca esqueleto é uma versão aprimorada do original. Aumenta a velocidade de meditação em 100% e também fortalece todas as habilidades do tipo morto-vivo. Fan fica encantado. Não só dobra sua velocidade de cultivo, mas também aumenta o poder de todas as suas habilidades de morto-vivo. O poder da alma definitivamente não foi desperdiçado. Ainda assim, Fan percebe que não importa quão poderosa uma habilidade se torne, ela ainda requer poder espiritual suficiente para ser lançada. Durante sua luta com Yifan, ele quase esgotou completamente seu poder espiritual. Como ele ainda tem muitos pontos de contribuição sobrando, ele decide trocar por uma habilidade que aumenta a recuperação de poder espiritual. Sua escolha é presença de espírito. A habilidade aumenta passivamente a velocidade de recuperação de poder espiritual de um conjurador e, quando ativada, restaura instantaneamente uma certa quantidade de poder espiritual. Sua única desvantagem é que é extremamente difícil de aprender. Para Fang, no entanto, isso não é um problema de forma alguma. O sistema detecta outra habilidade que pode ser aprendida. Fang gasta 10 de poder da alma para aprendê-la instantaneamente. O sistema anuncia que a presença de espírito atingiu com sucesso o estágio inicial. Fang nota a diferença imediatamente. Sua velocidade de recuperação de poder espiritual aumentou significativamente. Ele até brinca que se lutasse com o Yifan de novo agora, ele poderia simplesmente enterrá-lo sob um mar sem fim de esqueletos. Enquanto continua navegando no repositório de habilidades, várias outras habilidades chamam sua atenção. Emaranhamento divino, feitiço do pântano, feitiço da parede de terra, feitiço de teia de aranha e raio de enfraquecimento. Fan decide trocar por todos eles primeiro e usá-los como referências para futuras melhorias de habilidades. O sistema notifica de que ele gastou 60 pontos de contribuição para obter as habilidades com sucesso. Depois, Fang percebe que apenas habilidades não são suficientes. Para se tornar verdadeiramente mais forte, ele também precisará de equipamentos poderosos o suficiente para combinarem com elas. Fang percebe que um aprendiz inferior de grau F só pode equipar equipamentos de grau cinza. O sistema então notifica que ele gastou 40 pontos de contribuição para trocar por um novo conjunto de equipamentos. O primeiro item é o chapéu de mago aprendiz, cinza inferior, um chapéu de mago padrão produzido em linha de montagem que aumenta ligeiramente o limite superior do poder espiritual. A seguir está o colar de aprendiz cinza inferior, um colar padrão produzido em linha de montagem que aumenta ligeiramente a velocidade de recuperação do poder espiritual. Depois vem 2 anéis de aprendiz, ambos cinza inferiores. Esses anéis padrão reduzem ligeiramente o tempo de recarga da habilidade. Outra notificação aparece. Conjunto de 4 peças do aprendiz de mago. Equipar o conjunto completo aumenta a velocidade de cultivo e o crescimento da proficiência de habilidades em 10%. Fang fica satisfeito. Com este conjunto, ele será capaz de crescer ainda mais rápido. Olhando para suas estatísticas atualizadas, ele está satisfeito com os resultados. Fang diz que essa viagem definitivamente valeu a pena. O repositório de habilidades da Federação é realmente incrível. Então ele de repente se lembra de algo. Seu clone esqueleto também precisa de habilidades adequadas. Ele rapidamente o ensina várias outras novas. Ainda assim, Fang percebe que por mais incrível que o repositório de habilidades seja, ele consome pontos de contribuição incrivelmente rápido. Ele começa a se perguntar se algum dia encontrará outro trabalho fácil como ser parceiro de treino de Yifan. Mais tarde, de volta à Associação de Pesquisa de Caçadores de Demônios, o professor Lu pergunta a Fang Zhao se ele aprendeu novas habilidades. Fang acena e diz que essa viagem foi um enorme sucesso. Nesse momento, alguém o interrompe. É Yifan. Ele diz que ainda se recusa a aceitar sua derrota anterior. Estendendo uma poção de recuperação, Yifan diz para Fang Zhao beber. Ele diz que não entendeu as táticas de Fang Zhao da última vez, mas desta vez o derrotará o mais rápido possível. Fang Zhao pergunta se Yifan tem mesmo certeza de que quer outra luta agora. Afinal de contas, Fang acabou de aprimorar suas habilidades. Yifan declara que se recusa a passar sua vida abaixo de qualquer outra pessoa. Desta vez, ele lutará com tudo que tem e vencerá. Fang Zhao sorri e diz que se isso conta como um treino extra, então Yifan terá que pagar pontos de contribuição extras. O professor Shenhe ressalta que não importa o quanto Yifan gaste agora, será ele quem pagará tudo de volta mais tarde. Fang Zhao concorda com a luta. Então ele joga a poção de recuperação de volta para Yifan e diz que ele deve ficar com ela. Ele provavelmente vai precisar dela mais tarde. Isso só deixa Yifan ainda mais frustrado.
Ele olha ferozmente para Fang Zhao e grita seu nome com raiva. Yifan libera sua aura e imediatamente prepara outro ataque de queda do céu. Fang Zhao, no entanto, não se move nem um pouco. Bai Xiaoshan fica chocada por Yifan ter usado seu movimento mais forte logo de cara. O professor Lu diz que os instintos de combate de Yifan são excelentes. Uma batalha rápida é sua única chance de vencer. Agora ele está curioso para ver como Fang Zhao responderá após obter tantas habilidades novas. Fang Zhao começa calmamente outro ritual de invocação. Bem quando o ataque de queda do céu está prestes a aterrissar, Bai Xiaoshuan se pergunta se Fang usará apenas a invocação de esqueleto novamente. O professor Lu percebe imediatamente que algo está diferente. Este não é o mesmo número de esqueletos de antes. Mais e mais esqueletos continuam a aparecer. Eles se amontoam uns sobre os outros até formarem um enorme exército esquelético. Até o professor Liu fica perplexo. Isso está muito além do que ele esperava. O ataque de queda do céu colide com um exército de esqueletos. Uma enorme explosão acontece. O professor Liu comenta que o ataque está ainda mais forte do que antes. O professor Shun percebe que Yifan realmente aprimorou sua habilidade durante a batalha anterior. Observando a explosão, Fang Zhao admite que o movimento está definitivamente muito mais forte agora, mas suas próprias habilidades também melhoraram. O exército de esqueletos avança e cerca Yifan completamente. Tudo que Yifan pode fazer é gritar o nome de Fang Zhao. Assistindo das laterais, todos percebem que Yifan quase não teve nenhuma chance. Os esqueletos se aproximam de todas as direções. Pela primeira vez, Yifan realmente parece nervoso. Então o espancamento começa. Yifan grita desesperadamente para que não atinjam seu rosto. Fang Zhao anuncia calmamente que a sessão de treinamento de hoje acabou. O professor Shen brinca que Yifan provavelmente não conseguirá treinar por uma semana inteira depois disso. Enquanto isso, Yifan fica chorando após ser espancado pelo exército de esqueletos. Depois que tudo se acalma, o professor Shen pergunta a Fang Zhao mais uma vez se ele realmente não está a fim de criar uma associação de pesquisa sobre necromantes. Fang Zhao recusa educadamente. No fundo, ele sabe que se alguém começasse a investigá-lo muito de perto, descobrir seu sistema se tornaria um verdadeiro problema. Mais tarde, no repositório de habilidades da Federação, uma mulher nota que um necromante registrou uma habilidade novinha em folha. O interesse dela é despertado imediatamente. A cena então muda para uma mulher. Uma notificação aparece. Sushinian gastou 20 pontos de contribuição e trocou com sucesso por uma habilidade. Sushinian olha para o dardo de osso e o escudo de osso com surpresa. Ela percebe que feitiços baseados em esqueletos podem ser usados desse jeito. Quanto mais ela estuda, mais impressionada fica. Ela diz que a pessoa que criou essas habilidades é um gênio absoluto. Ela decide contar ao pai imediatamente. Mais tarde, no escritório de Sutianqua, alguém pergunta ao professor Lu por que ele voltou. O professor Lu diz que está aqui para solicitar mais uma vez que Fang Zhao seja adicionado à lista de sementes de elite da escola. O professor Shun também está lá. Ele diz que também está disposto a testar pessoalmente por Fang Zhao. O diretor toma um gole de seu café calmamente e pergunta por que o professor Shun também está se metendo nisso. Ele diz que, mesmo que um necromante tenha um bom desempenho agora, ainda não haverá habilidades correspondentes suficientes para ele aprender depois. O professor Shun responde imediatamente que Fang Zhao já compreendeu 2 habilidades de necromante sozinho. Ao ouvir isso, o diretor cospe o café que estava bebendo. Depois de se acalmar, ele diz que simplesmente criar novas habilidades não é o bastante. O que realmente importa é se essas habilidades são realmente poderosas. O professor Lu diz para ele avaliar primeiro a força das habilidades de Fang Zhao. Nesse exato momento, Sushimia entra. Ela conta a todos que 2 habilidades de necromante novinhas em folha apareceram no repositório de habilidades da Federação. O diretor fica surpreso. Habilidades de necromante? Sushimia mostra as habilidades a eles e diz que, embora ainda não as tenha dominado completamente, seus efeitos são definitivamente excepcionais. Então, ela pergunta ao pai se ele sabe quem as criou. Ela chega a dizer que quer que essa pessoa se torne seu mestre. O diretor dá um sorriso sem graça. Ele diz a ela que isso provavelmente é impossível. Ela pergunta por quê. O diretor responde que o criador ainda é apenas um estudante. Mais tarde, Fang Zhao está meditando em silêncio. De repente, Yifan aparece de novo. Ele chama Fang Zhao de rival e o desafia para mais uma luta. Fang solta um suspiro cansado. Novamente, ele pergunta a Yifan quantas vezes ele já o desafiou e se ele não deveria estar gastando mais tempo cultivando. Yifan diz com confiança que desta vez é diferente. Nos últimos dias,
Com a ajuda de Bai Xiaoshan, sua força melhorou aos trancos e barrancos. Agora ele tem certeza de que pode derrotar Fang Zhao. Bai Xiaoshan interrompe imediatamente. Ela lembra a Yifan que foi ele quem implorou de joelhos na frente de todos. Ela só concordou porque não queria que as pessoas tivessem a ideia errada. Fang Zhao fica curioso e pergunta como ela ajudou a melhorar a força de Yifan. Bai Xiaoshan explica que, alguns dias atrás, ela compreendeu uma nova habilidade de suporte chamada Canção de Ninar. A habilidade acelera muito a recuperação de poder espiritual enquanto também melhora os efeitos da meditação e do treinamento. Bai explica que a Canção de Ninar só pode ser usada 3 vezes ao dia. Yifan diz que gasta 2 pontos de contribuição toda semana apenas para ter a chance de usá-la. Fang não consegue evitar de se perguntar se Yifan planeja passar o resto da vida pagando dívidas. Yifan chama Fang Zhao com confiança para a luta porque, desta vez, tem certeza de que vai vencer. Fang, no entanto, está pensando em outra coisa. Se a Canção de Ninar melhora a meditação e o treinamento, ela não funcionaria também no seu clone de esqueleto? Ele se vira para Bai Xiaoshan e pergunta se ela pode vender seus usos restantes da Canção de Ninar para ele. Ela diz que sim, é possível. Yifan reclama na mesma hora, dizendo para eles pararem de ignorá-lo. Fang casualmente invoca um grupo de esqueletos e cerca Yifan com eles. Ele diz a Yifan para brincar com os esqueletos por enquanto e o lembra de transferir os pontos de contribuição depois. Yifan fica furioso. Ele grita com Fang Zhao por menosprezá-lo. Fang se volta para Bai Xiaoshan e pede a ela para lançar a Canção de Ninar nele. Ela concorda e a usa. Dentro do reino dos mortos-vivos, o clone de esqueleto de Fang recebe o bônus da Canção de Ninar. Fang fica maravilhado. Os efeitos da Canção de Ninar podem realmente afetar o clone de esqueleto também. Perfeito. Agora ele pode testar adequadamente o quanto as habilidades do clone melhoram. Um esqueleto inimigo avança furioso em sua direção. Fang lança um dardo de osso e o derruba instantaneamente. Em seguida, ele ativa o bloqueio de defesa. A habilidade entra em uma postura defensiva que é para o próximo ataque, reduzindo o dano recebido. A taxa de sucesso e a redução de dano dependem do seu atributo de constituição e da proficiência na habilidade. Depois disso, ele testa a maestria com armas, depois a transformação, a liberação e a estocada reversa. A cada nova habilidade, Fang sente que está ficando mais forte. Ele até nota que as recompensas do sistema que recebe aumentaram em mais 10%. A Canção de Ninar é realmente uma habilidade de suporte incrível. Logo, monstros esqueletos ainda maiores começam a se aproximar. Fang os derrota um após o outro. A batalha continua, e seus atributos não param de subir. Em pouco tempo, ele avista uma legião inteira de esqueletos à frente. Ainda há cerca de uns 100 deles. Em vez de recuar, Fang grita para que todos venham para cima dele ao mesmo tempo. Então ele ativa outra habilidade nova, o Grito de Guerra. O sistema explica que o Grito de Guerra é um brado inspirador que aumenta temporariamente a força, constituição e agilidade. A duração e a força do bônus dependem do atributo de força do usuário e de sua proficiência na habilidade. Enquanto a legião de esqueletos avança contra ele, Fang ativa o Grito de Guerra. O aumento de poder tem efeito imediato. Sua capacidade de combate se eleva ainda mais. Com sua força e habilidades, ele retalha os esqueletos um por um. À medida que a batalha continua, seus atributos continuam subindo. Fang não consegue evitar de gritar que ainda pode se tornar muito mais forte. Mesmo depois de tudo isso, seus atributos continuam a subir. Então, algo chama sua atenção. Ele para. À sua frente ergue-se um anjo de osso. Fang imediatamente o reconhece como um monstro-chefe que surgiu diretamente na área de iniciantes. Agora ele finalmente está enfrentando um verdadeiro desafio. O anjo de osso ergue sua espada colossal e desfere um golpe. Fang Zhao não tem como desviar. O ataque acerta em cheio. Ele sobrevive por um tris. Fang percebe imediatamente que se outro ataque desses o atingir, ele morre. Tentar se defender é inútil. Então, em vez disso, ele decide atacar primeiro. Ele ativa o Grito de Guerra e depois atira um dardo de osso. Ele o segue com uma postura de quebra de escudo, seguida de um golpe brutal. Um ataque flui para o próximo enquanto ele pressiona implacavelmente o anjo de osso. O chefe mal reage no início, mas de repente investe direto contra Fang. Fang consegue desviar o ataque. Essa breve brecha é suficiente. Ele imediatamente acerta outro golpe poderoso que parece forte o suficiente para dividir montanhas. Mesmo assim, o anjo de osso se recusa a cair. Fang percebe que foi bom ter despedaçado um dos braços dele antes. Caso contrário, aquele último ataque teria esmagado todos os ossos do seu corpo. Pelo menos agora sua fraqueza foi exposta.
Bem quando Fang se prepara para explorá-la, o anjo de osso muda de tática. De repente começa a girar. Um tornado violento de aura irrompe ao redor dele. Fang imediatamente percebe o que está acontecendo. O anjo de osso está usando a força centrífuga do seu giro para compensar a força que perdeu com o braço quebrado. O ataque rasga tudo ao seu redor, despedaçando o terreno em volta. Pior ainda, enquanto ele está girando, Fang não consegue mirar no ponto fraco de jeito nenhum. O anjo de osso trava a mira nele mais uma vez. Fang não consegue deixar de se perguntar de onde esse saco de ossos tira um espírito de luta tão insano. Como ele já esperava, esse chefe não vai cair facilmente. Um momento depois, Fang chega a um beco sem saída. O ataque giratório está se aproximando rápido. Não há mais para onde correr. Fang aperta com força sua arma. Agora ele tem que apostar tudo em um único ataque. Mesmo só o vento da espada já é suficiente para raspar carne e osso. Fang se acalma e observa cuidadosamente os movimentos do anjo de osso. Finalmente, ele vê uma brecha. Ele investe direto contra o ponto fraco exposto. O anjo de osso solta um rugido. Fang brinca que um esqueleto tão grande de alguma forma ainda tem osteoporose e provavelmente deveria tomar um pouco de cálcio. Então ele repara naquilo. O núcleo de fogo da alma está completamente exposto. Esta é a sua chance. Fang imediatamente joga um dardo de osso no ponto fraco, mas o anjo de osso reage na hora. Ele bloqueia o ataque. O anjo de osso bloqueia o ataque, mas Fang Zhao apenas sorri. Ele diz que sabia que isso ia acontecer. Aquelas asas não poderiam ser apenas enfeite, mas seu sistema também não é só enfeite. O sistema imediatamente inicia uma nova dedução de habilidade, dedução, feitiço de teia, armamento esquelético, fusão em andamento. Uma notificação aparece. Dedução de habilidade bem-sucedida. Nova habilidade obtida. Grilhão de osso. O sistema explica que grilhão de osso condensa a mana dos mortos-vivos em fortes grilhões de osso que prendem o inimigo, dificultando a sua movimentação ou luta. A força de prisão, duração, alcance de conjuração e outros efeitos dependem do atributo de espírito, atributos especiais e proficiência da habilidade do usuário. Fang fica maravilhado. O seu palpite estava correto. A dedução de habilidade pode combinar as características das habilidades de outras profissões e transformá-las em habilidades de mortos-vivos ainda mais fortes. Ele aponta para o anjo de osso e pergunta se ele gosta tanto de voar. Grilhões de osso disparam para frente instantaneamente e se enrolam no anjo de osso. Fang o atira com força de volta ao chão. Ele diz ao anjo de osso para não se debater. Quanto mais ele se debate, mais animado ele fica e com mais força ele vai bater. Com o chefe completamente imobilizado, Fang ataca o seu ponto fraco exposto com um último golpe. O anjo de osso desaba. Fang absorve de bom grado o seu fogo da alma. Uma notificação aparece. Poder da alma mais 100. Fang fica chocado. Aquele único chefe deu a ele tanto poder da alma, mas então ele repara em algo estranho. Apesar do seu poder da alma ter aumentado, seu corpo não ficou mais forte. O sistema explica imediatamente o motivo. Os seus atributos base já atingiram o limite da sua raça atual. Ele agora pode consumir poder da alma para iniciar a evolução de raça. Fang finalmente entende, então é por isso que seus atributos pararam de aumentar. Agora é a hora de evoluir. Ele quer ver o que há além dos seus limites atuais. O sistema mostra o seu caminho de evolução. Raça atual. Esqueleto nível aprendiz. Alvo de evolução. Guerreiro esqueleto nível ferro negro. Poder da alma necessário. 100. Fang aperta em confirmar. Ele diz que o seu caminho de evolução começa oficialmente agora. O sistema anuncia que a evolução de raça do esqueleto Fang Zhao está agora em andamento. Fang percebe que deste ponto em diante, seu caminho será cheio de batalhas ainda mais insanas, porque é exatamente assim que ele vai continuar evoluindo. No começo, seu corpo luta para se adaptar ao poder recém-descoberto, mas conforme se acostuma gradualmente, Fang não consegue evitar de ficar animado. O sistema então anuncia que a evolução para guerreiro de osso está concluída. Os seus atributos aumentam drasticamente. Fang rapidamente nota mais uma coisa. O clone evoluído ganhou um talento totalmente novo, Monarca de Osso. O sistema explica que Monarca de Osso é uma bênção concedida pela vontade dos mortos-vivos. Apenas os membros mais fortes da raça dos esqueletos têm a chance de obtê-la. Isso aumenta levemente o dano causado a esqueletos e suas formas evoluídas, enquanto reduz levemente o dano que eles causam de volta. Fang imediatamente percebe o que isso significa. É um talento criado especificamente para caçar esqueletos. Em outras palavras, isso permitirá que ele elimine monstros no reino dos mortos-vivos muito mais rápido. Nesse momento,
Um pequeno esqueleto se esgueira silenciosamente atrás dele, esperando lançar um ataque surpresa. Fang o percebe imediatamente. Ele simplesmente deixa que ele ataque primeiro. O ataque do esqueleto quase não faz nada. Fang lhe dá uma cabeçada casual. O pequeno esqueleto explode na mesma hora. Fang comenta que a redução de dano é definitivamente notável. A partir de agora, ele nem precisará mais se defender de esqueletos de baixo nível. Então, ele percebe outra oportunidade de melhoria. Até o armamento esquelético pode ser melhorado. Ele confirma imediatamente. O sistema conclui a melhoria. Nova habilidade desbloqueada, armadura de osso. O sistema explica que a armadura de osso é uma armadura de grau comum, branca, condensada de essência óssea, que aumenta levemente a defesa do corpo todo. Fang sente a diferença de imediato. Sua força aumentou mais uma vez. Ele se vira para outro pequeno esqueleto próximo. Pedindo desculpas antecipadamente, ele diz que vai usá-lo para um pouco de prática. O esqueleto apavorado solta uma série de ruídos de pânico. Fang brinca que até dizer já ainda conta como perda de tempo. O pequeno esqueleto continua fazendo ruídos confusos, então Fang dá um soco. O esqueleto é arremessado para longe num instante. Fang brinca que apenas deixou o vento do soco chegar primeiro. Com a armadura de osso combinada ao monarca dos ossos, seu dano contra esqueletos aumentou ainda mais. Seus atributos continuam subindo. Mesmo assim, Fang percebe algo. Derrotar esses esqueletos de baixo nível quase não o melhora mais. Se ele quiser continuar a ficar mais forte, terá que se aventurar nas regiões mais profundas do reino dos mortos-vivos. Fang de repente sente uma dor aguda no corpo. A luta contra o anjo de osso demorou muito. Seu poder espiritual está exausto, e ele retorna ao mundo real parecendo completamente esgotado. Bai Xiaoshuan percebe imediatamente e pergunta se ele se machucou durante a meditação. Fang faz uma pausa. Ele percebe que o ferimento, na verdade, veio da luta contra o chefe no reino dos mortos-vivos. Ele lembra a si mesmo de não ser tão descuidado de novo. Ele diz a Bai Xiaoshuan que está bem e que apenas enfrentou um pequeno problema durante a meditação. Antes que possam continuar conversando, alguém de repente chama por Fang Zhao. É Yifan. Ele diz com confiança que aqueles esqueletos não podem mais detê-lo. Desta vez, ele quer lutar com Fang Zhao de forma justa. Enquanto Yifan avança, Fang casualmente ativa a algema de osso. As correntes prendem Yifan instantaneamente no lugar. Yifan grita de surpresa. Ele protesta na mesma hora, dizendo ser injusto porque Fang usou uma habilidade que ele nunca viu antes. Ele exige uma revanche. Fang calmamente diz para ele voltar depois de juntar pontos de contribuição suficientes. Yifan encara as algemas de osso incrédulo. Ele diz que nunca viu uma habilidade como aquela antes. Os outros alunos estão igualmente em choque. Alguns se perguntam se Fang Zhao criou sozinho mais uma nova habilidade. Enquanto isso, Yifan continua preso. Ele grita para todos pararem de olhar e ajudá-lo a se soltar primeiro. Observando tudo isso, Bai Xiaoshuan não consegue deixar de se perguntar o quão forte Fang Zhao se tornou. Mais tarde, enquanto Fang caminha do lado de fora da academia, ele percebe que já é sexta-feira. Desde o despertar, ele esteve tão ocupado em ficar mais forte que não foi para casa nenhuma vez. Já era hora de fazer uma visita. Ele se dirige ao departamento de troca de recursos. Um membro da equipe pergunta se ele precisa de alguma ajuda. Fang pede para trocar 10 pontos de contribuição por 100.000 moedas Longxia. O funcionário fica surpreso. Os pontos de contribuição são incrivelmente valiosos, então trocá-los diretamente por dinheiro é geralmente considerado um desperdício. Fang diz que não tem problema. Ele precisa do dinheiro agora. O funcionário concorda e conclui a troca. Antes de Fang ir embora, o funcionário diz para ele voltar caso precise de mais alguma coisa. Fang agradece. Ele pensa que com esse dinheiro, as pessoas lá em casa deverão conseguir viver um pouco mais confortavelmente. Mais tarde, Fang chega ao orfanato Yondu. Ao entrar, ele vê as crianças brincando felizes juntas. Um deles lembra os outros de tomar cuidado para não cair. Outro diz para ninguém correr. Uma das crianças ri e diz para os outros tentarem pegá-los. Observando as crianças, uma das cuidadoras sorri e comenta que eles estão cheios de energia. Então, ela se pergunta silenciosamente quantos deles conseguirão despertar com sucesso no futuro. Fang Zhao chama pela irmã Huru. Ela se vira surpresa e o reconhece imediatamente. Fang Zhao. Fang sorri e diz que finalmente está de volta. As crianças ficam empolgadas na hora. Eles correm em sua direção, gritando que o irmão Fang Zhao voltou e perguntando se ele trouxe algo delicioso. A irmã Huru repreende rapidamente as crianças, dizendo que Fang Zhao acabou de chegar e eles já estão pedindo comida.
Fang ri e diz que está tudo bem. Tem o suficiente para todos. As crianças se aglomeram ao seu redor. Um reclama que eles não conseguem nem vê-lo. Outro diz para pararem de empurrar. Mas alguém diz para não bloquearem o caminho. A irmã Huru só pode ficar ali sem palavras enquanto as crianças continuam fazendo algazarra. Depois que todos se acalmam um pouco, Fang pergunta à irmã Huru como foram os resultados do despertar do orfanato. Em vez disso, ela pergunta sobre o despertar dele primeiro. Fang diz a ela que foi um sucesso. Ele despertou como um necromante. A irmã Huru sorri e diz que isso é maravilhoso. Desde que o despertar tenha sido um sucesso, é tudo o que importa. Uma das crianças fica surpresa ao ouvir que ele se tornou um necromante. Uma menininha diz que isso parece assustador. Outra criança, por sua vez, fica animada, dizendo que esqueletos são muito legais e desejando poder invocar esqueletos também. Fang sorri e invoca alguns pequenos esqueletos para as crianças brincarem. As crianças imediatamente começam a correr com eles. Um deles grita animado sobre avançar junto aos esqueletos. Outro ri e diz que o pequeno esqueleto é muito divertido antes de pedir para brincar com ele também. Depois de observar as crianças por um tempo, Fang se lembra de algo. Ele pega um pacote e diz à irmã Huru que é para a diretora. Ela olha para o pacote surpresa e pergunta o que é. Nesse momento, uma outra voz soa de repente atrás deles. O recém-chegado sorri e pergunta educadamente se sua presença está interrompendo esta comovente reunião. Tanto a irmã Huru quanto Fang Zhao se viram de imediato para encará-lo.